Bom dia, meus amores. São exatamente 6h54 da manhã no meu relógio. Ontem eu fiz quimioterapia, então não deu para chegar aqui ontem, tô devendo. Mas como a gente tá com a leitura bem adiantada, então tá dentro da programação. Fiz a quimio ontem, ainda tô com a pulseirinha. Dormi bem e as gotinhas de amor daquela quimioterapia, quando entram no meu sangue, elas me revigoram. E glória a Deus que em mim eu não tô tendo sintomas. Eu dormi bem, acordei bem, não tive enjoo, não vomitei, não tive dor de barriga. Tô me sentindo ótima. Já caminhei hoje 1 hora, porque eu vou dormir às 7h30. Assim que eu chego do hospital, eu chego muito cansada do hospital, muito cansada. Então eu tomo um banho, janto, deito e durmo como uma pedra. Então 3 horas da manhã eu acordo, faço a minha oração, meu momento com Jesus. Quando eu termino, eu organizo a minha casa, varro. Passo pano não, porque eu tenho 2 adolescentes em casa, então eles têm que saber passar pano, lavar prato, guardar roupa. Com 12 anos já dá para ajudar sim em casa e eu vou educá-los a como cuidar de uma casa, para que quando chegue na vida adulta, ela possa ser uma boa companheira e ele possa ser um homem bom companheiro, porque homem ajudar em casa não é ajuda. Quando você mora numa casa é obrigação. Obrigação que o homem saiba colocar uma roupa numa máquina para lavar, que saiba pendurar uma roupa, que saiba dobrar uma roupa e manter um guarda-roupa organizado. É obrigação que saiba lavar um banheiro, lavar uma varanda, varrer, passar pano. O nome disso é higiene. Então eu ensino para os meus filhos, para o meu filho de 12 anos e minha sobrinha que mora com minha mãe, mas fica uma boa parte do tempo comigo, para que eles sejam adolescentes produtivos. Deu 10 horas da noite aqui, acabou o Wi-Fi. Não tiver com sono, vai ler livro, vai escutar música, vai fazer o que quiser. Acabou a internet, vou lá, desligo a internet e já é programada. Eu vou dormir de 7 da noite, a minha central é programada para se desligar às 10 da noite e ela só volta a funcionar às 4 da manhã, 13 da manhã. Eu pedi isso na central, para que eles possam ter uma noite de sono saudável, longe das loucuras que acontecem na internet, e me ajudam em casa sim. Porque a Bíblia fala, ensina a criança no caminho que ela deve andar, que quando ela crescer, ela não se desviará desse caminho. E quando eu falo isso, não estou falando só de religião, eu estou falando de educação doméstica, coisa que está faltando nas famílias, independente da configuração familiar. Quando eu falo que falta na família, é o teu núcleo familiar, que pode ser 2 homens e 2 crianças, que pode ser 2 mulheres e 2 crianças, que pode ser o avô, a avó, a filha que ficou mãe solo porque o pai, deu no pé e tem a criança em casa. Quando eu falo de família, eu falo da constituição familiar, independente de como essa constituição familiar ela é formada. Então eu sou cristã, tá aqui a minha Bíblia, mas eu reconheço que eu vivo em 2022 e as coisas mudaram. Os homens deixaram de assumir o seu papel bíblico e vazaram para o mundo para tomar cachaça, raparigar, ficar trocando de moto que faz andando, quando não é isso, é um carro arrumado com um paredão atrás. O cara nem estuda. O foco dele final de semana é rapariga. Coitada das meninas jovens, inocentes, com os seus, novinha, né, a moda, com os seus 15 anos, que é crime, 14 anos é crime, 15 anos é crime, 16 anos é crime, 17 anos é crime. Tem que esperar fazer 18 anos
E a gente passa pelas festas e vê as novinhas, uns camarada com os paredão de som, uma moto que faz randandã, paga 2 cervejas, um cigarro, prostituição infantil e a família, cadê? Para colocar controle nesses adolescentes que deveriam estar em casa dormindo, estudando, lendo, para ter um futuro digno. Então eu me sinto muito triste, sim, pelo que eu vejo acontecer na minha cidade. E eu tô aqui pensando todo dia, quando eu ficar curada, o que é que eu posso fazer para tentar transformar a vida de pelo menos uma parte dessas adolescentes, sabe? Para entender que o foco da adolescência é o estudo, é cuidar da saúde, é se preparar para a vida adulta, porque quando você faz 18 anos não acontece uma mágica. Quando você faz 18 anos, você é obrigado a trabalhar para se sustentar e ajudar a sua casa. E você não vai comprar um carro zero aos 18 anos e você não vai comprar um apartamento aos 18 anos. Pelo contrário, meu amor, vai ser boleto em cima de boleto. Então tem que ensinar o filho da forma correta. Eu já tô curada em nome de Jesus, gente. Fiz a cirurgia faz 9 meses do diagnóstico do câncer. Escondi de todo mundo o máximo que eu consegui esconder para não sofrer preconceito, porque eu tô sofrendo preconceito pelo câncer. Eu perdi contratos de trabalho porque eu sou MEI, perdi contratos. Fui praticamente demitida, né? Mas como eu sou MEI, então os contratos foram encerrados. Fazer o quê? Paciência. Quando eu ficar curada, eu vou avaliar se eu vou retornar ou não para esses contratos. Eu perdi uma irmã, amor de alguma coisa, não dá pra ver o resto. Minha primeira experiência com câncer, ela é familiar, tá? A minha avó teve câncer de útero, ela teve que tirar tudo, mas ela faleceu de velhice aos 87 anos, curada de um câncer. A minha tia teve câncer de ovário, ela se curou do câncer, faleceu aos 46 anos, mas faleceu de uma bactéria que ela pegou no hospital e não deu jeito, interferiu no intestino, enfim, foi toda uma loucura, mas não foi de câncer, ela se curou do câncer, morreu de outra coisa. Eu tô com a tia, por parte de mãe, em tratamento de câncer de mama. Nesse momento, igual comigo, estamos nós duas carecas fazendo tratamento. E eu perdi uma irmã, que ela ficou doente com leucemia aos 26 anos, leucemia mieloide aguda. Com 1 ano e meio nós conseguimos o transplante e com 6 meses o transplante não pegou. Ele tava pegando, ela tava indo super bem e aí aconteceu alguma coisa que o transplante caiu. E quando o transplante cai, não pode ser transplantado de novo, porque teve rejeição. Então a pessoa fica numa situação que ou Deus cura ou faz a passagem para a vida eterna. Então ela faleceu aos 28 anos de idade. Então eu posso dizer que eu estou fazendo um PhD em câncer. E eu tô forte aqui porque eu vi o que minha irmã passou. Eu tava com ela todo dia. E o meu câncer não passa de uma gripezinha perto de tudo que eu vi minha irmã passar. E toda vez que eu penso que dá vontade de chorar, ou que eu sinto que eu não tenho forças, eu pego essa foto aqui, ó, e eu lembro o que ela viveu. Ela viveu um câncer agressivo. O câncer dela consumiu ela por dentro de um jeito que quando ela faleceu, ela estava com falência múltipla de órgãos, porque deu metástase no corpo inteiro. Mas eu estava lá todo dia com o meu amor. Eu fiz o meu TCC na minha faculdade dentro de uma sala de hospital do lado dela, conectando o computador numa linha fixa que o hospital disponibilizou, porque há 17 anos atrás não tinha um Wi-Fi normal, era você conectava na linha, esperava fazer o barulhinho, aí conectava na internet a partir da meia-noite para poder você ter acesso à internet até pela manhã, porque pagava só um pulso.
e não gastava com pulsos do telefone fixo, entendeu? Porque faz tempo, faz 17 anos que ela foi. Então, toda vez que eu penso que eu não aguento, eu lembro que ela aguentou. E o meu câncer é uma gripe. Te amo, irmã. E quando eu partir dessa terra, eu sei que eu vou encontrar ela do lado de Jesus no paraíso. Por isso que eu não nego a minha fé em Jesus de jeito nenhum. Porque meu avô era de Jesus, eu quero ver ele. Minhas duas avós eram de Jesus, eu quero ver elas. O caminho do mundo é o caminho fácil. Beber, fumar, dançar, ir pra balada, ir pra festa VIP, ir pra piscina, se divertir. É maravilhoso, mas o caminho que leva ao céu, ele é estreito. E poucos conseguem passar por ele. Então eu escolhi o caminho estreito, porque eu quero estar junto de toda a minha família que partiu desse mundo acreditando em Jesus Cristo como o único Salvador. Foi Ele que me mostrou meu câncer por sonhos, porque todos os exames que eu fiz de Papa Nicolau, citologia e colposcopia vieram negativos. E Deus me disse em sonho que era câncer para eu fazer a biópsia. Fui fazer a biópsia, era câncer no colo do útero. O médico fez a cirurgia achando que estava lidando com um câncer simples, sabe? E Deus é tão fiel que não deixou os médicos verem o outro câncer que estava em mim. No ovário esquerdo, com metástase para as trompas, chamado D10-056, extremamente agressivo e completamente iniciante. Tanto que o meu ovário desceu para estudo na Federal. Porque se eles tivessem identificado esse câncer antes, eles não teriam feito a cirurgia, porque como é um câncer de metástase, para não cair células na corrente sanguínea. Mas eu creio que Deus permitiu a cirurgia completa para tirar tudo que era de câncer de dentro de mim e foi retirado. E agora eu estou num tratamento preventivo do D56, que são 10 quimioterapias, 35 radioterapias e 3 branquioterapia. Eu já fiz 10 rádios, uma brânquio e 3 quimioterapias. Então eu tô em 1/3 do tratamento. Ainda faltam 2/3 do tratamento. Então eu fiz equivalente a 33% do tratamento. E eu vou conseguir terminar esse tratamento bem, feliz, com saúde, sem sintomas. Por quê? Jesus Cristo morreu na cruz por nós há 2000 anos. E a Bíblia fala que Ele levou sobre Ele todos os nossos pecados e todas as nossas enfermidades. Então, se há 2000 anos atrás, Cristo, que eu creio que é meu único Salvador, o único caminho, a verdade e a vida, Ele morreu por mim numa cruz, pagou a minha vida com preço de sangue e sobre Ele recaiu todos os pecados da humanidade e sobre Ele recaiu todas as enfermidades da humanidade. Então Jesus Cristo morreu pelo meu câncer há 2000 anos atrás. E Ele sentiu a minha dor e Ele se entregou na cruz por mim e perdoou os meus pecados. Então hoje os meus pecados estão perdoados. Toda vez que eu cometo um erro, eu peço perdão a Deus pelo meu erro. E eu creio que naquela cruz, Deus não levou as enfermidades sobre Ele. Então a minha cura, Ele não me deu agora. A minha cura Ele me deu há 2000 anos, quando Ele se entregou na cruz por amor a mim. E por amor a mim e amor a você, Ele morreu numa cruz. Então o meu câncer está curado há 2000 anos atrás. Eu estou apenas vivendo esse momento para uma experiência de vida, para uma transformação espiritual, para que eu possa enxergar os mundos através dos olhos da fé e não nos olhos carnais. Deus fala o quê? Não julgue para não ser julgado. Ofereça a outra parte. E qual o maior de todos os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas,
porque o resto vos será acrescentado. Então eu estou vivendo de doações, porque eu não estou conseguindo trabalhar normal. Meu INSS ainda não saiu, meu auxílio ainda não saiu, mas não tem faltado nada na minha casa. Sabe por quê? Porque Deus tem mandado para mim doações do bom e do melhor. Eu ganhei uma peruca linda, ganhei de presente uma peruca linda. Eu ganhei roupa de frio, ó, tudo presente. Doação, mas bom, novo, escolhido com carinho, que Deus mandou pra mim, do bom e do melhor. Ontem, era pra eu ter feito a quimioterapia na quinta-feira. Não foi feito por falta de vaga, me remarcaram pra ontem. E o dinheiro que eu tinha do almoço, do jantar, eu gastei na quinta-feira, entendeu? E eu vim pra casa me perguntando, Senhor, sexta-feira eu vou fazer quimioterapia, eu vou precisar comer. Deus fez 2 milagres. Uma amiga minha comprou uma rifa no valor de R$20, o que seria equivalente ao almoço. Mas eu preciso comprar pão para minha casa, que dá R$10 por dia de pão. Conversa com ela depois para uma pagar a outra. Eu ganhei de presente Diário de Érica, TikTok. Ela é cristã, também está com câncer. Manda pra mim no direct, por favor. Então, aí essa minha amiga doou, né, os 20. Eu fiz, glória a Deus, né, o dinheiro para eu poder usar para almoçar. Tem uma abelhinha aqui. Mas eu preciso, né, comprar pão, manteiga, café da manhã para os meus filhos, enfim. Aí o que foi que Deus fez? Ontem eu recebi algumas doações de rifas, que eu consegui no mercado comprar o que estava precisando para minha casa, glória a Deus. Então vamos ter o café da manhã, o almoço e o jantar, até segunda-feira. Segunda-feira Deus manda mais, tô confiando nele. E ontem eu precisava de almoço, né? Então uma amiga veio aqui, aí ela trouxe de presente para mim uma fronha para usar no hospital, uma toalhinha pequenininha, bonita, para que eu pudesse usar nas sessões de brancoterapia. Eu tinha pego lá no lixo dela um vaso que quebrou. Aí eu pensei, eu não acredito que essa menina vai botar esse vaso no lixo. Deus recupera e restaura as coisas. Aí eu peguei o vaso, restaurei o vaso, usei acrílico de unhas para fazer as flores, já dei de presente para ela. Então eu pintei o vaso de novo, coloquei selante de novo no vaso. Comprei com dinheiro que eu nem tinha, mas eu queria fazer esse carinho. E coloquei várias flores de acrílico aonde tinha quebrado. E disse pra ela que assim seria a nossa amizade, como é Cristo conosco. Não importa se a gente errar ou se algo quebrar. Sempre dá pra ficar mais bonito com amor. Então eu restaurei o vaso e dei de presente pra ela. Ela ficou super emocionada. E sabe o que foi que ela fez? Ela pediu uma quentinha pra mim almoçar de um restaurante. E a quentinha veio maravilhosa. Arroz, feijão, farinha, batata frita, carne da boa. Gente, ontem eu almocei que eu me senti a mulher mais rica do mundo com aquele almoço. Porque Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Não deixa faltar nada. Então, qual é a minha parte? Minha parte é educar meus filhos corretamente. Minha parte é pedir a Deus, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo que vive em mim, que a Bíblia seja cumprida, porque na minha Bíblia está escrito assim, ó. Cadê? Números 22, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar e ele abençoou. E não posso mudar. E nenhuma desgraça virá sobre os filhos de Israel. Eu sou filha de Deus, gente, está escrito aqui. Jesus que prometeu. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E tem mais, está escrito em Salmos 37, capítulo.
lá no versículo 24 até o 26. O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Porque também está escrito de forma muito clara na Bíblia, quando Deus fala assim com a gente. Nunca vi um justo sem resposta e nunca vi os seus descendentes mendigando um pão. Então, Deus vai providenciar tudo. Oi, amor, você quer entrar na live comigo pra gente conversar? Pode perguntar sim. Quem quiser entrar na live, manda um convite que eu não sei convidar. E a gente conversa assim um pouquinho, que hoje nós vamos fazer a leitura do livro de Jó, versículo 25 e 26. Mas antes eu sempre converso um pouquinho com vocês, para trazer um pouco da mensagem do que eu estou vivendo, porque eu sei que a minha experiência, como eu descobri o câncer, então, eu sonhei com o meu médico segurando uma pinça. Na pontinha da pinça tinha um pedacinho de carne, e no sonho um anjo falava para mim assim: levanta-te e procura teu médico hoje. E isso era 3 horas da manhã. Na época eu estava afastada da igreja. Foi antes do meu aniversário, em junho do ano passado. E na época eu era fumante. E eu lembro que nesse dia eu fumei uma carteira de cigarro. E eu fui para a porta do meu médico e fiquei esperando ele chegar. Girar a câmera, espelhar a configuração do administrador, comentar. E aí eu fui no médico, e nesse médico a gente fez a citologia, a colposcopia, e ele falou que tinha uma manchinha no colo do útero e uma verruga. Aí ele tirou a verruga, mandou pra biópsia, a verruga estava benigna. Só que a manchinha, ele não fez a biópsia. Ele fez o esfregaço do algodão, aquele normal de citologia e colposcopia, e mandou para laboratório. Aí veio negativo. Aí ele fez uma queimagem em mim. Com 3 meses a queimagem voltou. Aí ele já não estava me cobrando mais nada. Ele só me cobrou a primeira consulta e a primeira queimagem. O resto do tratamento na rede particular, ele me deu tudo gratuito. Então fiz uma segunda queimagem. Também ele pediu citologia e colposcopia, veio negativo. Com 2 meses a manchinha voltou. Eu me lembrei do sonho. Eu fiz: doutor, quando o senhor fez a biópsia, o senhor fez de tudo, da verruga e da manchinha? Ele fez: não, eu fiz só da verruga e a manchinha foi esfregaço. Eu fiz: doutor, Deus me deu um sonho, assim, 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 5 meses depois, viu? 5. E a gente vai fazer biópsia dessa mancha imediatamente. Aí ele fez: eu vou te mandar para uma segunda opinião. Fui para uma segunda opinião, a moça não me cobrou. E aí ela fez citologia e colposcopia e mandou para 2 laboratórios diferentes. Vieram negativos. E eu insisti: a gente vai fazer biópsia, porque no meu sonho Deus mandava eu fazer biópsia. 2 bonitos. Aí eles me mandaram para biópsia. Como a biópsia era R$700 e eu tava na rede particular, então eu fui procurar o SUS, obviamente. Consegui um encaixe para fazer a biópsia pelo SUS, né? Somei, pago meus impostos, então mais do que digno utilizar o SUS. E eu amo o SUS, lutem pelo SUS. Pelo amor de Deus, gente, não vai na cabeça desse povo para falar pro SUS acabar, porque o brasileiro vai tomar. Pode não. O SUS tem que continuar ao preço que for.
Porque sem o SUS, quem não tem condições financeiras, morre. E morre todo dia. Então, fez a biópsia no SUS. Dia 10 de dezembro foi a coleta. Eu recebi o resultado no dia 7 de janeiro, com a confirmação do meu sonho. Adenocarcinoma viloglandular, estágio inicial, querendo ir pro 2. Aí eu fiz ressonância magnética, abdômen superior e inferior, fiz tomografia do pulmão, porque eu passei a ser ex-fumante, glória a Deus, Deus me libertou desse vício. Meu pulmão, gente, tá livre de tudo, tá normal. A minha ressonância que eu fiz deu que eu tinha um pulmão de um adolescente, como se eu nunca tivesse fumado na vida. Então eu creio que Deus me curou e me curou por completo de tudo que tinha ruim no meu corpo, sabe? Porque abdômen deu normal, intestino deu normal, meu pulmão tá lindo, mesmo sendo ex-fumante. O exame diz que meu pulmão tá lindo. Por sinal, a médica questionou se eu realmente fumava. Ela pensou que era mentira minha, mas cada um crê no que quer. Eu tô aqui pra contar a minha verdade. Fiz na cabeça, porque o D56 ele pode estar em qualquer lugar do corpo. E como minha irmã teve câncer na medula, a gente fez uma punção da medula. Eu não posso mais doar medula pelo câncer, mas foi feita uma punção para ser verificado. E medula também tá ok, tá tudo ok. Eu tô com 3 sessões de quimioterapia, a minha imunidade não baixou nada, pelo contrário, meu exame de sangue veio melhor do que o que eu fiz antes da quimioterapia, porque eu tô fazendo um tratamento natural. Uma amiga pagou para mim um médico nutricionista natural e ele passou para mim várias coisas que eu consegui comprar com as doações e tô nessa dieta natural faz uma semana. Perdi 2 quilos, eu tô acima do peso 15 quilos. A médica falou que não é momento para dieta, mas se a dieta a minha oncologista, se a dieta é natural, eu tô me sentindo bem, os meus exames estão ok, então continua fazendo a tua dieta. Eu fui, amor, com minha irmã todos os dias que eu pude. Na minha vida eu tava do lado dela. Todos os dias, segurando a mão dela. Era muito sofrimento, eu sofri igual. Para cada lágrima dela eu derramava 2. E hoje eu tenho a consciência tranquilíssima de tudo que eu pude fazer pela minha irmã, eu fiz. Tudo. Todo o amor que eu tinha para dar para minha irmã, eu dei. Todo ele. Terminei o meu TCC dentro de uma sala de hospital e terminei com nota 10 e com louvor terminei minha faculdade. Não faltei uma aula. Não faltei um dia de emprego. Mas a minha noite pertencia a ela. Sempre que eu podia. Na época, meu pai não tinha condições de levá-la todo dia, então ela ficava numa casa de apoio. E eu não podia deixar minha irmã sozinha na casa de apoio. Então eu largava da faculdade, eu ia para casa de apoio, eu ficava com ela. O máximo que eu pude. E quando ela ficou internada mesmo no hospital, no Hemop, eu também fui todas as vezes que eu tinha condições físicas de ir, eu fui. E eu dei todo o amor do mundo que eu podia para ela. Ela deixou 3 filhos. Um de 6 anos, na época Gabrielzinho tinha 8 e uma bebê de 3 meses. A bebê de 3 meses ficou ao cuidado das minhas tias e os 2 meninos dela ficou aqui dentro de casa e eu criei como se fossem meus filhos. Infelizmente, Miguel, tem que orar por ele, porque ele foi pelo caminho das drogas e saiu de casa e foi morar numa favela com um grupo de homossexuais e de viciados em drogas também. De vez em quando eu tenho notícia dele, mas o que eu posso fazer por ele é orar, porque eu não tenho força física para tirá-lo das drogas, só Jesus que pode. E Gabriel não, Gabriel cresceu com a cabeça muito boa. Uma cliente minha ofereceu um emprego para ele, então meu irmão está empregado num sítio lindo que eu posso ir passar o final de semana e descansar. Tem lago para pescar, tem rio, tem goiabeira, tem pitangueira, tem um monte de planta. O sítio é lindo, 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 lindo. Ele tá de carteira assinada, que Jesus é fiel. E no fim de semana que eu não tenho cliente, eu vou correndo pro sítio para fazer almoço, café da manhã, jantar para ele e cuidar do filho da minha irmã, que é meu irmão.
Porque eu considero ele meu filho também, e meu irmão, e eu tenho que cuidar dele. E quanto a Miguel, o que eu posso fazer por Miguel é orar, porque ele escolheu um caminho que eu não tenho emocional para estar junto. Ele está numa situação espiritual muito difícil e pode perguntar sim, meu amor. Não, pra mim tanto faz, ser homossexual, sapatão, enfim, o que eu tô falando é que ele foi morar num lugar com muitos homossexuais viciados em drogas, entendeu? E outros tipos de pessoas, todas viciadas em drogas. Então ele tá seguindo caminhos que normalmente ele não seguiria. A última vez que eu fiquei sabendo é que ele estava se prostituindo para comprar drogas. Quem quer isso para um irmão? Quem quer? Quem quer isso para qualquer homossexual? A gente não quer. A gente quer que as pessoas que nasceram presas num corpo diferente tenham amor da família, tenham apoio da família, consigam ter um emprego digno, consigam ter um trabalho digno, consigam ter sua casa, seu lar, sua cama para morar, suas roupas, se arrumar final de semana, encher a cabeça de purpurina cor-de-rosa e brilhar e dançar e se divertir, porque eu quero que as pessoas sejam felizes. Deus deu livre-arbítrio ao homem, para o homem escolher se ele adora Jesus ou se ele adora esse pedaço de papel. É o homem que escolhe, é o livre-arbítrio. Eu, como cristã, eu tenho que dar amor. Só que o ambiente que meu filho tá, que meu irmão tá, eu não consigo chegar lá, porque eu não sou bem-vinda, eu não sou permitida, é um ambiente muito perigoso. Eles estão mexendo com droga pesada, eles estão em morro, eles estão em favela, eles estão se prostituindo. Todos eles estão na situação espiritual que quem tá de fora vê a degradação do ser humano. Então, independente de hétero ou homossexual, ninguém quer que as pessoas vivam essa vida, tá? Eu falei porque é uma verdade, é uma casa com vários homossexuais, com várias transgêneros, com vários sapatões, que tem cafetão na história, entendeu? Tem hétero na história, tem mulher hétero na história. É uma coisa muito pesada o ambiente que ele tá e eu não consigo chegar lá, eu só consigo orar. Eu só consigo orar. E se o meu filho hoje chegar pra mim, ele tem 12 anos, e falar pra mim, mamãe, eu sou homossexual, eu vou ser a primeira a ir no médico com ele. Eu vou ser a primeira a comprar uma peruca pra ele. Eu vou ser a primeira a fazer a unha em gel na mão dele. Eu vou ser a primeira a dizer pra ele, Jesus te ama. Independente, ó, na Bíblia tá escrito que é pecado, ok? Então, eu, como cristã, eu não posso ir contra a Bíblia. Na Bíblia está escrito que é pecado. Ok? Se eu falo que não é, eu estou contra a Bíblia. Mas não fui eu que morri na cruz, concorda? E não fui eu que levei sobre mim todos os pecados e todas as enfermidades. Quem foi que levou sobre si? Foi Jesus Cristo, correto? E a Bíblia diz que Deus perdoa todo o pecado, ok? Tá escrito aqui que Jesus Cristo perdoa todo o pecado. Para Jesus não tem pecadinho, nem pecadão. É pecado. Desde a vaidade de passar um batom, desde a vaidade de usar um paletó com um relógio lindo para ir para a igreja, desde a vaidade de um crente tradicional se sentir mais santo do que você porque ele veste uma roupa diferente, abaixo dos céus, tudo é pecado. Da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir. Porque nós somos seres humanos falhos e Adão e Eva nos colocou num pecado original, que é o pecado que nos leva à morte. Jesus Cristo veio e deu a vida dele por todos os nossos pecados e por todas as nossas enfermidades. Então a Bíblia está escrito que é pecado. Mas na Bíblia está escrito que Jesus perdoa todos os pecados. E na Bíblia está escrito que Deus pega esses pecados, joga no mar do esquecimento e nem ele lembra o que tu errou e te perdoa. Deus ama o pecador,
mas ele abomina o pecado. Aí o que é que a gente faz como ser humano falho que a gente é? Pede perdão a Jesus todos os dias pelos nossos pecados. E sabe quem é que vai levar a gente para o céu? Jesus. A Bíblia diz que é pecado, mas a Bíblia diz que Jesus perdoa todos os pecados. Concordam comigo? E a Bíblia diz que Deus levou sobre ele todas as enfermidades. Então não importa quem você seja, o caminho que você escolheu, a decisão que você tomou para sua vida, Deus te deu o livre-arbítrio de você fazer o que você quiser. Você pode adorar a Deus ou decidir adorar um pedaço de papel. A escolha é sua. E a salvação é individual. E no céu vai ter surpresa. Quem a gente pensa que vai para o céu, no oculto e escondido faz coisas horrorosas. E quem a gente pensa que vive uma vida de pecado, prostituição e um monte de coisa, essa pessoa pode ter essa Bíblia, ó, do lado dela. E naquele último suspiro ela fala assim: Jesus, eu pequei contra ti a vida inteira. E eu sei que eu estava em pecado. Mas eu te amo, Jesus. Tu és o único caminho, a verdade e a vida. Eu me arrependo de tudo de errado que eu fiz na minha vida. Me perdoa, me salva, me cura. Jesus morreu na cruz para isso. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai naquela pessoa, porque ele conhece o coração e a alma, e ele vê. Aí Jesus vai lá e ele perdoa, joga os pecados no mar do esquecimento, dá a cura e salva. E aquela pessoa vai respirar, vai dar o último suspiro, terá o seu livro escrito no livro da Bíblia e os anjos vão levar para o céu. E nem eu nem você tem como saber se quem morreu está salvo ou não. A gente não lê pensamento, a gente não lê coração, mas Jesus lê. Por isso que quando perguntaram para Jesus qual o maior dos mandamentos, que nós temos os 10 mandamentos, certo? E nós temos o Novo Testamento, que é a libertação do Antigo Testamento. Então a gente não ignora o Antigo Testamento, porque é um livro com várias profecias, com vários ensinamentos de como viver a vida, das atitudes que a gente precisa tomar, dos caminhos que a gente pode seguir, enfim. Mas Deus fala, maior do que todos os mandamentos é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, correto? E amar ao próximo como a si mesmo. Tu consegue amar o próximo como a si mesmo? Tu se ama? Aí Jesus vem dar outra lapada. Não julgue para não ser julgado, porque com a mesma régua, olha, régua, com a mesma régua que tu medir, tu vai ser medido. Aí se tu acordas de manhã e tu julga teu irmão assim todo dia, quando chegar a tua vez, Jesus vai te medir desse jeito. Porque é para não julgar. É para amar acima de todas as coisas e amar como a si mesmo. Seja ele quem for. Seja ele da religião que ele for. Eu estou aqui pregando Jesus verdadeiro. Não estou em igreja, eu estou dentro da minha casa com um celular e a Bíblia na mão. E a Bíblia na mão. E eu tô aqui para falar de Jesus verdadeiro. Porque Deus me deu a doença para falar de Jesus verdadeiro. Eu sou professora de unhas em gel. Ó, material de unha em gel. Meu quadro lá de ensino. Eu dou aula de unhas em gel profissionalizante e eu fiz 2 períodos de pedagogia. Mas na época abandonei porque eu fui convidada para trabalhar em Fernando de Noronha, mas eu dou aula. E dou aula para pessoas tanto carentes quanto para pessoas que têm PhD de vida. E a gente conversa de igual para igual, porque o ser humano ele é igual.
Desde a faxineira, a mocinha que faz o cafezinho, ao dono da empresa. A gente pode ter diferença social, mas quando a gente vai olhar aos olhos de Cristo, são todos humanos, iguais perante o Senhor, almas diante de Cristo, e que Ele morreu para salvar na cruz do mesmo jeitinho. Então trate bem da faxineira do cafezinho ao proprietário da empresa. A vida vai ter diferença social, mas o verdadeiro cristão ele tem que olhar pelos olhos da fé e enxergar todo mundo igual. É bíblico, tá na Bíblia. Gente, o remédio que eu tomo ele é diurético. Eu tô aqui doida para fazer xixi. Não saiam, tem 90 pessoas assistindo. Quem quiser correr e fazer xixi também vai. É 3 minutinhos, é xixi, lavar a mão e eu volto. Não fica aí, não me abandona não, por favor, que a live hoje tá linda. Mas eu preciso fazer xixi. Volto, eu volto. 2 minutos. Tô com a roupa de malhar, de short, o bustier, o casaquinho. Aí eu coloquei um encharpe pra ficar mais chique. Aí vocês agora estão vendo tudo. Voltei. Ô, Glória, não me abandonaram não. Passar um álcool aqui. Deixa eu fechar o encharpe. Ai. Me segue, gente, que um dia sim, outro não, eu faço live aqui. Porque quando eu fiquei doente, manda pra mim o diário de Érica. Manda pra mim no direct, por favor, tá? E quando eu fiquei doente, Deus falou pra mim o seguinte: você só vai contar pros homens quando você não puder mais esconder. E aí eu tive um sonho que eu tinha que mostrar para as pessoas o início do tratamento, para que as pessoas pudessem ver a minha cura. Então eu divulguei no dia 2 de agosto, mas eu sei desde janeiro. Só quem sabia era a família. E Deus mandou falar aos 4 ventos e usar a internet para isso, para alcançar e transformar a vida de pessoas. Quanto a fazer parte de denominação, o que eu quero que vocês entendam? Primeira coisa que vocês precisam fazer é aceitar Jesus no coração. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Senhor, guia a minha vida. Eu permito que o Espírito Santo entre dentro de mim para que ele possa arrumar o templo, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Você reconhecer a Santa Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, amém. E declarar que Ele é teu único Salvador. Você já aceitou Jesus aí. E aí o que é que você faz? Assiste live, compra uma Bíblia, com certeza vocês devem ter uma Bíblia em casa parada, de alguém, da avó, da mãe, do pai, e combina com Jesus assim: Jesus, todo dia eu vou orar com você, você reza o Pai Nosso. Depois de rezar o Pai Nosso, você conversa com Jesus como se ele fosse uma pessoa real. Oi, Jesus, boa noite. Sou eu, a Kiane. Faz tempo que eu não converso com o Senhor, mas eu quero aprender a conversar. E eu quero te contar. O meu dia foi assim, assim, assim.
e eu gostaria que meu dia fosse diferente, eu gostaria de ter atitudes diferentes, eu gostaria de melhorar como pessoa. O Senhor me ajuda? Porque Jesus é nosso Pai espiritual, correto? Ele é nosso esposo, ele morreu na cruz por nós. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E aí você pega a Bíblia e fala assim, Jesus, eu vou começar a ler um Novo Testamento. Então comecem pelo Novo. E que o Espírito Santo de Deus me oriente naquilo que eu vou ler. Porque com a Bíblia em mãos, você não será enganado por nenhuma denominação. Tu entendeu? Porque é Deus contigo e a Bíblia na tua mão. E aqui, como tem a verdade, ninguém te engana, porque quem tem conhecimento tem poder, concorda? Então você vai ler a Bíblia devagarzinho. Um versículo por dia, 2. Gente, eu sou apaixonada no Novo Testamento, então se deixar eu leio um livro por final de semana, porque eu acho lindo. E a gente gasta tanto tempo de, como é que fala o nome? De internet, de tok-tok, de live, de falar da vida dos outros, de tanta coisa, a gente não para pra ler. De qual denominação? Eu sou de Jesus Cristo. Eu sou Igreja de Jesus Cristo. Placa de igreja que eu visito, frequento e tomo Santa Ceia, eu vou para 2, que eu me sinto bem, me sinto amada e me sinto escolhida e que Deus colocou no meu coração. Que eu vou para a Igreja do Amor, aqui em Pernambuco, que existe há 20 anos, e é uma igreja acolhedora, ela recebe todo tipo de pessoa e o amor é a pedra fundamental. E na minha adolescência eu fiz parte da Assembleia de Deus Tradicional de Abreu e Lima. Então eu vou para as 2. Durante a semana eu faço todas as atividades da Igreja do Amor, porque eu me sinto muito confortável lá. E no domingo eu vou para a escola dominical da Assembleia de Deus e assisto online o culto à noite. Porque como é sede, a igreja dá 5.000 pessoas. E como eu tenho que ter cuidado para não baixar a imunidade, aí lá ter ar-condicionado e 5.000 pessoas, eu prefiro não ir presencial, eu assisto em casa. Aí o que é que eu faço? Eu vou para a Igreja do Amor e assisto cultos de 5 da tarde às 19. Chego em casa, janto e ligo a TV para assistir o culto da Assembleia. E aí eu faço a minha maratona de adoração a Jesus Cristo. E essas 2 igrejas que eu vou, o foco é Jesus. Os 2 pastores, eles são altamente responsáveis. Não tem essa história de teoria da prosperidade. Não tem ninguém louco pedindo oferta. Então é o que está na Bíblia. Você dá o dízimo para ajudar os pobres, os viúvos e a obra de Deus. Se você não quiser dar o dízimo em dinheiro, você pode fazer uma compra no mercado, que na igreja tem uma caixa de doação. Então o pastor deixa você à vontade, se você vai dar dinheiro ou se você vai comprar os seus 10% de dízimo em alimentação e colocar naquela caixa. E tem as ofertas que aí você dá de coração, se você tiver, para um conserto de uma cadeira, para um conserto de um ventilador. Você não tá com dinheiro, mas tem seu carro e gasolina. Aí você marca o dia que vai ser entregue as cestas básicas e aí você se junta ao pessoal da igreja e vai levar as cestas básicas. Então, assim, essas 2 igrejas que eu vou, o foco dela é Jesus Cristo e a caridade. Lá, se nos bastidores ou quando o culto acaba as pessoas conversam sobre política e outras coisas, eu não sei, porque eu vou embora. Porque eu vou para a igreja para adorar Jesus Cristo e eu vazo. Então eu não faço ideia do que rola na cabeça dos meus irmãos, também evangélicos, em quem vota, em quem deixa de votar, o que faz na vida pessoal, porque se eu perder o foco de Cristo e eu colocar o meu olho no ser humano por um segundo, eu vou me perder de Jesus. E eu não posso me perder de Jesus. Então meu foco é Jesus Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesma. E como é que eu amo o próximo como a mim mesma? Mesmo eu em necessidade, se eu puder, eu dou uma esmola. Se eu puder, eu divido o meu pão. A Bíblia diz que a caridade é assim, o que a gente faz com a mão esquerda, a direita não pode fazer. Então, eu não filmo as coisas. Eu vou contar um fato aqui, mas eu não vou dizer nome nem postar nada.
Mas falar que mesmo em dificuldade, quando eu olho para um mendigo, quando eu olho para alguém na rua, na minha cabeça é Jesus Cristo ali, disfarçado, tentando ver até onde vai meu amor pelo próximo. Então, se eu tiver dinheiro para comprar uma coxinha e um guaraná, mesmo que eu esteja com muita fome, eu me sento do lado, divido e digo, eu não lhe dou porque eu não tenho. Essa é a comida que eu tenho, você quer comer comigo? Entendeu? Eu não sou boazinha não, gente, eu sou o cão chupando manga, eu braba, misericórdia, eu vou cadeira, dou voadora, dou 2 murros, feito Pedro. Aí depois eu respiro fundo e faço, Jesus, venha cá, me ensine a ser calma, porque eu sou brava, gente. Sou brava, sou boazinha não, entendeu? Mas Deus tem transformado o meu coração. Eu ganho doação e aí eu olho na minha despensa. Se eu tenho 4 arroz e eu ganhei 4 arroz, eu penso, em um mês eu não vou comer 8 quilos de arroz. Então eu não vou ser egoísta em guardar esse arroz. O que é que eu faço? Eu dou para minha mãe, que ela também precisa. Ela tem 61 anos, não é aposentada. E minha mãe é um anjo de pessoa porque ela tem uma ONG que cuida de 25 cachorros. E a gente gasta por mês um salário mínimo só de ração. Como? Também não me pergunta. Vou aceitar, tá? Alice Sanofic. Espero que venha para contribuir. Se não for para contribuir, eu vou tirar. Desistiu, então acho que ia falar besteira. Mas quem quiser mandar convite pode mandar, tá? Que eu aceito. E aí a gente se esforça muito para manter esses animais. E quando eu recebo doação, eu dou uma olhada na despensa, vejo direitinho como é que tá. O que vem que eu preciso, eu guardo na minha despensa para os meus filhos, para minha mãe, para mim. E se eu vejo que daquela doação sobrou coisas que eu tenho em casa, eu faço outro pacotinho. E no Hospital do Câncer tem milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas precisando daquilo. Aí eu coloco na mochila e eu levo. E eu peço a Deus para Ele me mostrar alguém que esteja precisando. E eu fico olhando. Até que Deus me mostra uma luz sobre uma pessoa que eu nunca vi na vida. Aí eu vou lá e falo, ó, Jesus pediu para te dar. Dou um abraço, falo que Jesus ama e vou embora. E a pessoa fica lá, refletindo com Jesus. Porque é Ele que escolhe e é Ele que manda. Então, se sobrar para mim, eu vou doar o que me sobra. Mesmo estando necessitada de doações. Que é para fazer o ciclo da caridade funcionar, sabe? Então, Bíblia, que é a verdade, Jesus Cristo e a lição dele verdadeira. Bíblia de verdade. Jesus Cristo de verdade. Eu estou aqui para falar dele. E Jesus mandou que eu falasse sobre o livro de Jó durante o tratamento. Por quê? No livro de Jó, Jó passou por situações e Jó não estava em pecado. Jó não cometeu erros contra Deus, sabe? E os pecados que todo ser humano comete, ele ia lá e pedia perdão a Jesus, a Deus, né? Que no Antigo Testamento se fazia holocausto. Você escolhia o teu carneiro mais bonito, preparava o holocausto e oferecia ao Senhor o sangue daquele carneiro com fogo e Deus o recebia para perdoar pecados. No Antigo Testamento era assim. Por isso que Jesus veio para a morte de cruz, para libertar a gente do ritual do Antigo Testamento. O ritual de hoje é declarar com a própria boca que Jesus existe, entendeu? Jesus existe, Ele é o único caminho, a verdade e a vida, que Ele transforma a minha vida, que o Espírito Santo mora dentro de mim e que Deus seja meu Pai. Isso é aceitar Jesus. O resto, o Espírito Santo de Deus e a tua leitura na Bíblia vai abrir a tua mente, você vai sentir uma paz que você nunca sentiu e você passa a tomar decisões orientadas por Deus e pelo Espírito Santo, que são seres espirituais que existem de verdade e que moram dentro da gente. Entendeu? E a ele você pede orientação para escolher uma placa de igreja para participar, porque é importante, sabe, gente? Um culto presencial renova vidas,
você ter amizades com pessoas com a mesma fé que você, renova a vida. Então você vai perguntar para Jesus, onde é que eu vou frequentar? Você é da católica? A católica, ela é a primeira igreja de Cristo. Jesus Cristo, Deus Pai e Espírito Santo. Tem coisas erradas na igreja católica? Tem. Mas sabe quem vai pagar o preço? Os administradores. Papa, bispos, padres, que a gente sabe que tem padre que, ó, é Jesus na vida dele. E tem padre que, ó, umas coisas, sabe, de embrulhar o estômago. Então tem que pedir orientação onde é que vai frequentar. Porque no céu não vai ter camarote. No céu vai ter santos e a igreja do Senhor. No céu não vai ter divisão. O Universal vai ficar no camarote, a Assembleia de Deus vai ficar na ala esquerda, a Batista vai ficar na ala B, a Bola de Neve vai ficar numa ala nova construída. Não existe no céu camarote. A gente não tá indo pro show de Wesley Safadão comprar área VIP. Quem quer chegar no céu é através de Jesus e somente dele. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Só dele. E aí você vai escolher uma igreja que você se sinta amada, acolhida, respeitada, que você tenha afinidade. Então pede para Deus mostrar uma igreja pertinho da tua casa que você se sinta bem, que você se sinta acolhida e que você sinta que quando você bota o pé ali dentro é de Jesus que estão falando. Porque no dia que eu entro numa igreja que começa a teoria da prosperidade, eu me ajoelho, faço uma oração e digo, Senhor, me perdoa. Mas a minha Bíblia não existe teoria da prosperidade. Então eu não quero escutar essa mensagem hoje. Eu vou me levantar, vou voltar para minha residência e vou fazer um culto domiciliar com os meus filhos. Agradeço a Deus a oportunidade, peço que Ele ilumine o pastor, né? Porque o pastor é responsável pelas ovelhas e naquele dia o pastor vai ser julgado diferente de nós. Está escrito lá em Apocalipse. Porque nós, ovelhas, nós somos como crianças, nós somos bebês, sabe? E um bebê, ele vai ser educado por sua mãe e pelo seu pai. Eu posso pegar um bebezinho de 15 dias de nascido e pegar uma feijoada, passar no liquidificador, botar na mamadeira e dar pra ele? Fala pra mim, quem tá assistindo, eu posso fazer isso com um bebezinho de 6 meses? Quem aqui é mãe? Escreve, gente. Quero interagir. Escreve aqui pra mim no comentário. Vocês acham justo um bebê recém-nascido, 15 dias, eu dar pra ele uma mamadeira de feijão? Ele vai o quê? Tomar leite de peito ou fórmulas preparadas para bebês. E até os 6 meses de idade vai ser leite de peito e fórmula preparada para bebês. A partir dos 6 meses de idade, a nutricionista ela vai liberar o quê? A introdução alimentar para que aquele neném vá conhecer frutas, grãos, carne, entendeu? Alimento correto. Então, o que acontece? As ovelhas, quando aceitam Jesus, nós somos como um bebê, que vamos crescer dentro do Evangelho. Primeiro nós vamos ser um bebê, depois a gente vai ir para a introdução alimentar, até chegar o dia que nós vamos conseguir tomar café da manhã, almoçar e jantar, e ir tendo maturidade espiritual. Quem é responsável por isso? O pastor e os dirigentes da igreja. E em Apocalipse está escrito que o responsável pela igreja, o jugo dele será pesadíssimo se ele faz errado. Porque não é culpa do bebê receber uma mamadeira de feijão e morrer por problemas intestinais. Não é culpa do bebê. O bebê está ali para receber a palavra pura
e verdadeira de Cristo. Tudo que passa além da Bíblia é de procedência maligna. E o bebê é o inocente. E a Bíblia diz que não terá culpado por inocente. Então, se eu estou numa igreja que ensina tudo errado, eu não sei ler, eu sou do interior, eu sigo meu pastor, eu sigo meu padre, na hora do juízo final, Deus vai ter essa pessoa por inocente. Era um neném espiritual que não recebeu a orientação correta. E vai falar o quê? Para os pastores, para os padres, para os bispos, para os administradores, vai falar o quê? Para essa galera que lidera as ovelhas. Aparta-te de mim, que eu não te conheço, e o teu livro não, e o teu nome não está escrito no livro da Bíblia. E Apocalipse diz que virarão bestas feras com cabeças de animais e terão um sofrimento multiplicado, porque essas pessoas tiraram bebês e ovelhas do caminho correto. Lembra da história de não julgar para não ser julgado? Ó a régua. Então o que é que eu quero? Que quando eu chegar diante de Jesus, a minha régua, ela esteja assim, ó. Se eu vou conseguir ou não, eu não sei. O que eu peço a Deus é que Ele deixe eu ver as pessoas com os olhos espirituais, para que eu não julgue. Porque um cara todo tatuado, pinta a bola do olho de preto, fica parecendo um cão. Ele pegar essa Bíblia, ler e falar: Jesus Cristo, Tu é o caminho, a verdade e a vida. Deus quer o coração e a alma. A aparência que ele já mudou, não tem como voltar atrás, gente. Então, eu não posso julgar alguém pela aparência. Porque eu, como ser humano, não tenho capacidade de ver o coração e a mente. O que eu posso fazer é o que Jesus ensinou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesma. E dar amor, e dar leite. Leite de peito, que é Bíblia. Leitinho de peito pro neném, que Deus colocou sobre a minha responsabilidade. Pro bebê espiritual que entrou na minha vida e que eu preciso acompanhar espiritualmente, pra gente não perder esse neném, para que ele possa crescer, se desenvolver e amadurecer em Cristo como uma criança, do jeito correto. Porque quando eu partir dessa vida, eu quero estar diante de Deus. Nossa, tem uma cliente me ligando, deixa eu aceitar. Gente, chegou o cliente para eu atender. Glória a Deus, Deus mandou. E eu não li nem o 25, nem o 26. A gente ficou conversando. Vou deixar essa live salva no YouTube. Vou ganhar um dinheirinho. Ah, glória a Deus. E eu fiz quimioterapia ontem, viu? Vou fazer unhas. Ai, Jesus. Aí eu vou voltar ainda hoje pra gente ler o 25 e o 26 e eu vou sair correndo pra atender minha cliente. O cantinho do chá já tá pronto, já tem cafezinho, a mesa tá limpa e arrumada, porque Deus diz, tem que ter fé. E eu tenho fé de que hoje eu vou atender muitas clientes, em nome de Jesus, Deus vai mandando. Minha parte eu fiz, que foi arrumar tudo e deixar tudo lindo. Beijo pra vocês, eu volto ainda hoje, tá? E vai ficar salvo no meu YouTube. No link da minha bio aqui do TikTok tem o YouTube. Aí eu baixo a live e salvo lá no YouTube. Beijo, vou atender cliente e volto para a nossa leitura de hoje. Cheiro!